A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, Telão da Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita! Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, onde vamos falar sobre a psicoterapia reencarnacionista, né? Aquela psicoterapia que veio do plano espiritual até nós, que nos leva a ter o quê? Um melhor aproveitamento da encarnação, leva a gente a compreender melhor as situações da vida, através das regressões de vidas passadas, junto com a psicoterapia. Mas, Sérgio, regressão de vida passada, pode isso? Vamos lá, Livro dos Espíritos, pergunta 399. Eles deixam claro ali o seguinte, que você lembrar de vidas passadas para razões fúteis, eu quero saber se eu fui um rei na vida passada, se eu fui uma rainha, se eu era rico, se eu era pobre, não tem muito cabimento. Porém, quando esta lembrança vem de uma forma espontânea através dos mentores espirituais, dos espíritos superiores, onde busca-se um aprimoramento desta nossa vida, é válido sim. A terapia reencarnacionista é feita assim. Ela não tem hipnose, não tem nada disso. A pessoa se deita lá, vai ouvir uma musiquinha, vai relaxar, expande o campo áureo, a aura dela, ou seja, é como se fosse uma antena, ficou agora com um sinal mais forte. Começa a captar as orientações do mentor espiritual, do seu anjo da guarda, que vai lhe mostrar situações, vivências, onde vão poder ajudá-lo a tratar fobias, problemas de ordem emocional e até mesmo problemas de ordem física. Por quê? As nossas doenças físicas, elas têm sempre como um foco, uma causa, alguma coisa no emocional. Eu já citei aqui, foi no programa passado, né? Pessoa que tem gastrite, por exemplo. Ela toma um remédio para gastrite, toma mais remédio para gastrite e fica eternamente tomando aquele remédio. Mas a gastrite, ela vem de onde? Ela vem, muitas vezes, de pessoas que têm muita ansiedade, que se estressam com facilidade. Então, enquanto ela não tratar esse aspecto da ansiedade, do estresse, ela vai ficar eternamente com aquela gastrite. Então, pela psicoterapia reencarnacionista, o mentor mostra isso para ela e ela vai tratando, vai conseguindo se curar, vai conseguindo se melhorar. Essa psicoterapia no livro Obreiros da Vida Eterna, tá? No capítulo 2, ele vem explicando. Em 1946, André Luiz já falava que estava para chegar no planeta Terra essa psicoterapia. Por quê? A psicologia tradicional ela vai buscar nossas razões, nossa personalidade, nosso caráter, nossa formação na infância. Mas antes da infância, nós não fomos espíritos, nós não vivemos, nós não tivemos a nossa encarnação, um caráter que foi desenvolvido, uma personalidade e situações, então ele deixa bem claro com isso aí, tá certo? Bom, o programa de hoje é um programa muito especial, porque nós temos aqui uma convidada, olha, é uma psicoterapeuta que vai poder nos ajudar muito com relação a isso, tá certo? É a Sônia Martins. Boa noite aí, Sônia, tudo bem? Você consegue nos ouvir bem aí? Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio. Estou Rádio Brasil aqui. Espírita. Está conseguindo ouvir Brasil Espírita? Estou ouvindo sim. Diga lá, Sônia. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, Sérgio, de falar um pouquinho dessa psicoterapia que é relativamente nova, chegou mais ou menos há 20 anos,
mas que está revolucionando todo um segmento de pessoas que estão buscando o autoconhecimento, a reforma íntima, enfim. Estamos aí para ajudar no que puder. Bem, muito obrigado. A gente aqui agradece. É uma alegria muito grande poder contar com você, tá? E vamos lá, hein? Vou explorar você no programa de hoje, hein? Fica à vontade. Então, vamos lá. A gente, nos programas anteriores, nós estávamos falando sobre os quatro pilares, né, da psicoterapia reencarnacionista, que são, né, a versão persona e a versão espírito, né, essa situação aí, a personalidade congênita, ilusão dos rótulos das cascas. Programas anteriores, você que estiver aí pelo Facebook, entra aí, facebook.com/barra recordando vidas passadas. Pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário, tá? Ao final do programa, nós entramos aqui com todas as perguntas enviadas por você e hoje a Sônia é que vai responder também, tá? O WhatsApp. Anota, não tem WhatsApp? Não tem ainda? Ah, não. Anota aí. Para você que está fora do Brasil, tem que botar o 55, né? Que é o código do Brasil. Agora, para quem já está no Brasil, anota aí: 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. E aí você pode enviar a sua pergunta, o seu comentário, e a gente vai colocar aqui no ar, ou, se não houver tempo, né, a gente responde posteriormente pelo próprio WhatsApp. Tá legal? Sônia, versão persona e versão espírito, nós já falamos aqui em programas anteriores, personalidade congênita, ilusão dos rótulos das cascas, e hoje a gente vai falar sobre o quarto grande pilar aí, que é a finalidade e o real aproveitamento da encarnação. Tá certo? Eu queria saber de você o seguinte: você poderia só dar um plazinho, jogo rápido, assim, mais resumido, sobre esses três pilares anteriores? Versão persona e versão espírito. O que você pode falar sobre isso, Sônia? Olha, Sérgio, quando a pessoa chega no nosso consultório, ela chega com uma versão totalmente infantilizada de sua personalidade. Ou seja, ela chega geralmente reclamando de seus pais, dizendo que a sua infância foi assim, ou foi feliz, ou foi triste, e que a maioria da culpa seria dos pais, ou da mãe, ou do pai que abandonou, enfim. Isso seria a versão persona da pessoa. É a versão que ela adquiriu ao longo dessa caminhada e que ela acha que é a correta. O que a gente faz, o nosso trabalho, é justamente abrir a mente da pessoa, fazer a metanoia, a mudança de mente, para que ela verifique que estamos aqui atualmente num corpo físico, mas durante um curto período de tempo. Não quer dizer que nós somos esse corpo físico. Nós somos espíritos imortais e estamos temporariamente nessa escola da vida, porque nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Então nós viemos e voltamos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento. E adquirimos vários corpos em diversas épocas distintas, em épocas diferentes. Então, hoje nós vamos dizer assim, estamos no papel de filhos, mas nós, em outras encarnações, fomos os pais e assim por diante. Então, essa versão persona, ela cai por terra completamente. E quando a gente abre a nossa mente a respeito das verdades espirituais, vemos que as inúmeras possibilidades e de quantas encarnações nós atuamos em papéis diferentes. Então, quando saímos de um tratamento
que é um tratamento curto, ou pode ser, depende, a velocidade depende, é o paciente, a pessoa que impregna. E essa pessoa, ela vai modificando o seu pensamento e adquirindo novas ferramentas em termos de entendimento. E aí a versão espírito, ela como espírito, como ser imortal, ressurge. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Você falou sobre as várias vidas, né? Eu não me lembro se foi André Luiz, Emmanuel, que conta, né, que a gente, para chegar a essa vida aqui, nesse padrão que nós estamos, foram mais ou menos 2.500 encarnações que a gente passou. Pouca coisa, né? Exatamente. É pouca coisa, é isso aí mesmo. Né? Então, é perfeito isso aí. Essa mudança da mente, a pessoa, ela basicamente, então, ela sai de uma posição de vítima e começa a ter Isso, uma posição de protagonista, de compreender que ela não é tão vítima assim, ela está colhendo os frutos de uma causa que foi plantada lá atrás. Seria isso? exatamente. Perfeito. E o que a gente promove como intermediadores desse processo, porque o mentor da pessoa conhece tudo da pessoa. A pessoa conhece tudo dessa encarnação dela. A única pessoa que não conhece somos nós, os terapeutas. Fazemos o papel de intermediadores desse processo. Uhum, perfeito. Sobre personalidade congênita, ô Sônia, o que você pode falar para a gente? Sim, as pessoas que estão ouvindo devem ter uma certa dúvida quanto à personalidade congênita. Esse termo é um termo que foi utilizado nesse livro que você me falou ainda mais cedo, que agora não estou me recordando. Obreiros da Vida Obreiros da Vida Eterna. Eterna, isso. Isso. Nesse livro, o Dr. Barcelos, né? Dr. O Barcelos, André Luiz. exatamente, ele coloca esse termo, e é um termo que a gente, vamos dizer assim, pegou emprestado. Sim. O que seria a personalidade congênita? Vamos dizer assim, quando nós proporcionamos a elevação de frequência no paciente, na pessoa, a gente chama de pessoa, né? Uhum. Ele vai apresentando algumas coisas em comum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. A pessoa chega, faz elevação de frequência e acessa uma encarnação em que, vamos dizer assim, ela tem um problema de isolamento. E Ó, aí ela vive uma vida e tal, e depois ela se encontra no final da vida isolada, sem amigos, parentes se afastaram e acaba desencarnando nesse estado. Aí numa outra encarnação, ela se vê como um guerreiro e tal, papapá, papapá, e acontece o seguinte, mesmo padrão de isolamento. uhum. Não quer fazer intermediar, não quer fazer interação com as pessoas. E aí, numa outra encarnação, ela se vê também nessa situação, isolamento. Então, nós pegamos esses conteúdos e comparamos. Bom, vamos dizer assim, em 3, 4 acessos que você teve, você apresentou um quadro de isolamento. Como é que você é hoje? Ela falou. Aí ela fala, isolada. Normalmente é assim que acontece. É muita coincidência, né? Exatamente. A E aí, pessoa já traz isso em si e ela vai apresentando durante as outras encarnações. Que, na verdade, tanto as virtudes quanto as coisas que a gente deve melhorar, elas são de muito tempo, elas não são de agora, não nasce nessa encarnação, junto com esse corpo. Nós já trazemos essa história de muitas e muitas vidas. entendi, entendi. A gente citou até no programa, acho que foi no programa passado, ou na semana retrasada, Sim. só para falar para o nosso ouvinte que no site da Rádio Brasil Espírita, procura lá programas, vai estar recordando vidas passadas, tem o link de todos os programas anteriores que já foram transmitidos pela rádio. No Facebook também tem, bota lá recordando vidas passadas, vai encontrar isso.
Então a gente comentou assim sobre uma, vou dizer assim, uma personalidade congênita. Eu citei um exemplo nessa vida de situações. A gente contou o caso de, por exemplo, uma criança que entrou na escola, começaram a colocar apelidos nela, ela ficou zangada, reclamou com a mãe foi na escola, reclamou que era bullying, que os garotos eram malvados e botava apelido naquela criança. A mãe tirou ela da escola, botou numa outra escola. Entrou na outra escola, outros garotos também colocaram apelido. Ela ficou danada, ficou zangada, ficou com raiva e chamou a mãe de novo. Né? A escola tinha que mandar embora, que expulsar aqueles alunos, mas a escola não fez isso. E aí o garoto mudou de escola outra vez. E aí botaram o apelido de novo nessa terceira escola. O garoto ficava zangado, aborrecido com o apelido, e pronto, aí o apelido pegava, né? Aí não tem jeito. Ficavam reclamando e a mãe de novo foi para uma quarta escola. Então, a gente citou, por exemplo, são situações, nesse caso, numa mesma vida, né? Que sempre repetia aquele padrão. E aí, quando ele foi para uma quarta escola, ao invés de ele se colocar como vítima, nesses meninos malvados e tudo mais, nessa quarta escola, que ele fez? Quando começaram a botar apelido, ele nem ligou mais. Ele falou: ah, não quero mais mudar de escola, estou de saco cheio disso, eu não vou mais nem me esquentar. E o que acontece quando bota um apelido e a gente não liga? O apelido não pega, né? Então, ele resolveu o problema dele. Foi necessário ele passar por três, quatro, cinco escolas diferentes até ele perceber essa personalidade congênita que era da irritação com os apelidos, mudou o comportamento dele, né? Ao invés de ele se posicionar como vítima e chamar a mãe para ir para a escola, isso, aquilo e tal, né? Opa, eu não vou me esquentar com isso. Mudou o padrão, resolveu o problema dele. Né? Eu citei assim como um exemplo para uma encarnação assim, né? Lógico que numa psicoterapia são temas, são características muito mais sérias, né? Muito mais marcantes, não é isso? Mas esse exemplo, você acha que ele é pertinente? Completamente. E a gente, quando você descobre o que você veio se melhorar, a gente muda, vamos dizer assim. Porque a gente viu que todas as nossas ações passadas não deram certo. E você nessa tem a oportunidade de mudar a sua trajetória. Foi bom, eu já vi que eu fiz de uma certa forma e não deu certo. Então nessa eu tenho a oportunidade de mudar a minha trajetória para ver qual o resultado. Positivamente falando, você vai querer acertar. Então é essa a mudança de trajetória é que faz as pessoas ficarem assim completamente encantadas com o tratamento, porque elas vão se modificando gradativamente, naturalmente, não é nada forçado. É pela própria consciência e introspecção, através de seus pensamentos, ela vai chegando a essa conclusão sozinha, entendeu? Aham, perfeito, excelente. Sônia, ilusão dos rótulos das cascas. E aí, o você pode falar sobre isso pra gente? Também é um termo que as pessoas devem achar assim, nossa, mas o que será isso? Nós assumimos uma personalidade, né? Quando você pergunta assim, como é que é seu nome, Sérgio? Aí você vai falar, Sérgio Vanderlei Soares, né? Assim, Isso. eu sou o Sérgio. Na verdade, você não é o Sérgio, você está, o teu corpo chama Sérgio Soares nessa encarnação. Mas você não é o Sérgio Soares, você já possuiu outros corpos com diversos outros nomes e incorporou outras personalidades também. Então, isso é a ilusão dos rótulos das caixas. É o meu filho, a minha mãe, o meu primo, o meu pai. Na verdade, né, nós não somos de ninguém, né? Nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e desencarnamos sozinhos. Estamos com Deus dentro de nós. Uhum. Mas não existem esses, vamos dizer assim, esses vínculos de meu, seu, nosso, enfim, esse sentimento de posse. E é isso que a gente vai desvinculando para se tornar uma pessoa assim, com um pensamento mais saudável, né? Sem apego. Perfeito. A gente comenta que
No dia que as pessoas conseguirem assimilar essa ilusão dos rótulos das cascas, os preconceitos, as situações de ódio, as guerras e tudo mais, elas naturalmente deixariam de acontecer, porque se eu de repente eu chego, por exemplo, aquele pessoal do Oriente Médio, né, daquelas guerras, e eu condeno eles, eu posso numa vida anterior ter nascido lá, ou eu posso numa vida futura também ser de lá. E aí como é que fica, né? E geralmente é exatamente isso que acontece, viu? Uhum. Às vezes a discriminação que a pessoa sente, ela sente e não sabe nem por quê. É porque ela Isso. já foi do outro lado, né? E já Uhum. sofreu discriminação. Uhum. Sim, perfeito. A gente coloca até o seguinte: nós citamos como exemplo uma situação do André Luiz, que ele escreveu o livro. André Luiz, não, desculpa, do Emmanuel, que ele escreveu pelo Chico Xavier, né, o livro Há 2000 anos, onde ele era um senador romano. Então, frequentava, né, aquela roda ali, ia naqueles coliseus e aqueles eventos todos, né, fazia parte daquela rotina. E tem um outro livro também do Emmanuel, chamado 50 anos depois, onde ele reencarna, mas aí na condição de escravo. Olha só, antes ele era o senador, depois ele voltou como escravo. E ele morreu exatamente numa arena dessas, num coliseu desses. E ele conta que quando ele chegou lá, que sensação estranha, eu já conheço isso aqui de algum lugar, mas eu acho que eu estava numa situação diferente. É o rótulo das cascas, não seria isso? Exatamente, Uhum, exatamente. Você vai tendo essas experiências de acordo com uma programação. Vamos dizer uhum, assim, quando a gente desencarna, a gente escreve, vamos dizer, uma cartinha de vida. uhum, Não, porque eu preciso me melhorar nisso, naquilo. E o que que você precisa? Ah, eu preciso voltar como escravo, eu fui senhor numa outra época, então eu preciso sentir o outro lado como é que é. Para quê? uhum, Para eu evoluir. Tudo é destinado à nossa evolução. uhum. Deus Perfeito. escreve certo em linhas certas. E Exatamente. nós escolhemos o nosso roteiro. Uhum, A não ser se fomos assim extremamente pessoas assim que tenhamos cometido atos extremamente prejudiciais à humanidade, aí a encarnação seria compulsória, né? uhum, sim, perfeito. E o tema do programa de hoje, né, seria o quarto pilar aí, finalidade e real aproveitamento da encarnação. A gente tem até um comentário que na psicoterapia, né, os mentores eles nos ajudam a recordar a finalidade dessa encarnação, qual a programação, por que nós co-criamos, né, essa atual infância, como você falou, nós somos co-criadores, né, dessa encarnação, inferioridades congênitas que a gente vem melhorar, com quem que a gente veio ter um resgate, que retornos a gente recebe, gatilhos e armadilhas. Eu vou pedir para você também falar um pouquinho sobre gatilhos e armadilhas que a gente necessita, né? E como a gente vencer nessa atual passagem pela Terra. Um ponto aí é certo. Com a psicoterapia reencarnacionista, a gente tem a oportunidade de se melhorar nesta encarnação. A gente não precisa desencarnar para falar: ih, caramba, eu pisei na bola, eu tinha tanta coisa para fazer, posso reencarnar novamente? Né? A gente aqui já consegue, nesta própria vida, pela psicoterapia reencarnacionista, descobrir. Não é isso? Mas eu estou falando demais, Sônia. Finalidade e real aproveitamento da encarnação. Fala aí pra gente. Agora aqui, ó, manda a brasa aí. Sérgio, o melhor aproveitamento da nossa encarnação, Deus nos criou simples e ignorantes, né? E a nossa função como fagulhas divinas, como parte de Deus, é evoluir. Então, o nosso melhor aproveitamento de qualquer encarnação que a gente tenha é a nossa própria evolução. Para quê? Para que a gente chegue do átomo, fomos criados, ao arcanjo, ou seja, chegar cada vez mais perto de Deus. É essa nosso principal objetivo em todas essas idas e vindas nessa grande roda de Sansara. Uhum.
Entendi. Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura. Tem o livro, né? Porque quem trouxe a psicoterapia reencarnacionista para nós, ela chegou através do Mauro Quitico, né? Lá de Porto Alegre. E ele faz um trabalho. Tem a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, onde as pessoas podem procurar psicoterapeutas em todo o Brasil, né? Até em outras, se não me engano, já tem até em outros países. Enfim, pode tirar dúvidas. Vou dar aqui o endereço www.portalabpr.org, onde a pessoa pode entrar lá e procurar. Existem também muitas casas espíritas que fazem esse tratamento de forma gratuita. Basta mandar uma mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, que a gente manda, né? Diga qual é a sua cidade, onde você está, para que a gente possa orientar, encaminhar, mostrar quais são essas casas espíritas. Outras casas espíritas que de repente gostariam de que tivesse o tratamento de psicoterapia, fala com a gente, porque tem vários psicoterapeutas que se predispõem a fazer esse trabalho de forma gratuita na casa espírita. É só uma questão de combinar, tá? Mas voltando aqui, então, www.portalabpr.org. Ali a pessoa vai encontrar tudo o que ela precisa saber de psicoterapia reencarnacionista. E eu estou aqui com um livro do Mauro Quitico, que é assim, Psicoterapia Reencarnacionista, a terapia da reforma íntima. É a quarta edição, chegou hoje aqui para mim. E na página 41 ele fala assim, a finalidade e o aproveitamento da encarnação. Então eu vou ler aqui um trechinho, Sônia, e queria que você comentasse, pode ser? Sim, perfeitamente. Então ele fala assim, ó, é de fundamental importância que saibamos então, cada um de nós, por que nosso espírito voltou para a Terra, para cumprir mais uma jornada aqui. Quem veio não fomos nós a persona, e sim o nosso espírito. Mas nós acreditamos que somos a casca. Esquecemos que estamos dentro dessa casca. Muitas pessoas ainda apegam-se a conceitos antiquados e equivocados relativos a castigos, penas, pagar, etc. Quando, na verdade, estamos aqui porque nós estamos presos vibratoriamente a esse plano. Ou seja, a nossa frequência vibratória não é suficientemente elevada para que nos permita acessar definitivamente planos superiores a esse. E aí, Sônia? Ah, a nossa. Você falou em planos superiores, né? Assim, Isso, que a gente não tem condição de acessar planos superiores. isso. Existem alguns livros, inclusive de André Luiz e de Emmanuel, que falam que os nossos mentores, às vezes, nos levam, durante o sono físico, a instâncias físico, a instâncias que nos refaçamos, para que nos retemperamos, para que a gente possa adquirir conhecimento. Então, a gente tem essa possibilidade de, como a gente, aqui na Terra, a gente às vezes não pega um voucher e vai fazer um cruzeiro, exatamente isso. Eles fazem isso com a gente também durante o nosso sono físico, Uhum. entende? Perfeito, perfeito, entendi. Temos acesso, sim. Existe esse Agora, acesso, né? tudo é merecimento, né, Sérgio? Tudo. Uhum, uhum, entendi. A gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa aprender, precisa trabalhar melhor esses aspectos, né? Porque para a gente poder ficar com uma afinidade, uma compatibilidade com um plano superior, o que acontece? Imperfeições precisam ser corrigidas e virtudes precisam ser trabalhadas. Então, a gente aqui no planeta Terra, por que a gente encarna? Para corrigir essas imperfeições e poder desenvolver as virtudes. É daí que eles falam até sobre gatilhos e armadilhas. É isso mesmo, Sônia? Exatamente. Você pode dar para a gente
uma situação, algum exemplo de gatilho e armadilha? Olha, o gatilho, ele geralmente ele dispara, é o que dispara as nossas más tendências, né? Assim, Certo. no nosso dia a dia, nós temos diversos gatilhos. É uma fechada do trânsito, vamos dizer assim, os mais corriqueiros, né? Sim. É a fila do banco. Nós temos esses gatilhos. E desenvolve, o que que desenvolve dentro da gente? A impaciência, né? O Uhum, revide, uhum. a vontade de dar desporra, enfim, aqueles sentimentos que nós trazemos que ainda estão assim enraigados, estão animalizados, né? Aham, vingança, revolta, impaciência, intolerância, seria isso? Exatamente. E as Entendi. armadilhas seriam aquelas situações onde a gente, quanto mais mente, nós caímos. Ou seja, é aquela velha história da casca de banana, né? Uhum, Onde a gente vê a casca de banana e a gente pisa nela e escorrega e cai no chão. Então entendi. acontecem também essas situações na vida da gente que nós vamos, se a gente não aprendeu a lição, a gente vai repetindo. A gente precisa passar por aquilo tudo de novo, e aí a pessoa fala: caramba, eu acho que eu joguei pedra na cruz, porque eu fiz isso. Não, eu tenho uma pessoa na minha vida que eu não aguento mais, não é possível. Né? E a pessoa ela vai precisando passar por isso várias e várias vezes. Às vezes ela até muda de cidade, vai para um outro lugar e vai acabar convivendo com uma situação muito parecida para poder disparar esse gatilho. Não é porque ela jogou pedra na cruz, mas é porque ela precisa daquilo para aprender a lidar com aquela situação e desenvolver a virtude, não é isso? É verdade, relacionamentos amorosos é um exemplo típico disso. A Você tem algum pessoa, exemplo de caso assim para contar para gente? tenho vários, tenho Conta um muita, aí para gente. eu tenho a história de uma pessoa, seria de uma outra pergunta, né, Uhum, que sim, você iria fazer, né? mas tudo bem, não tem problema não. É só lembrando que quando a gente conta algum caso aqui no nosso programa, né, o princípio da privacidade e da ética ele é mantido. Existem situações onde a pessoa permite, né, em geral de uma forma anônima, sem citar nomes de ninguém, que possa ser utilizado para estudos, para que a gente conte aqui no programa ou até em livros, né? Mas esse princípio aí da ética e da privacidade, ele sempre é preservado, não é isso, Sônia? É verdade. É a Diga lá. condição sine qua non para o nosso trabalho. Sim. É manter a ética em primeiro lugar, a lei do esquecimento, só se o mentor mostrar alguma coisa que nós temos autorização, Uhum, senão nós não perguntamos absolutamente nada, principalmente por questões de curiosidade. uhum, E perfeito. isso faz parte da ética da psicoterapia reencarnacionista. E a gente respeita muito, os profissionais são todos treinados para isso. Uhum, perfeito. Mas conta aí o caso do real aproveitamento da encarnação. Ah, Agora eu fiquei sim. curioso. Você e as pessoas que estão ouvindo aí a rádio, Todo mundo, olha só, tem gente aqui. Deixa eu ver aqui os países. Nós temos aqui ouvintes do Brasil, é lógico, né? Irlanda, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica, Marrocos. Meu Deus, Marrocos já deve ser até madrugada, né? que Temos maravilha. aí o pessoal que está nos ouvindo. Utilizando o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, ele pode entrar lá no Google Play, Google Play, não, Play Store, e digita lá Rádio Brasil Espírita para poder acompanhar. Então, todos eles acompanhando, viu? Quanta gente acompanhando o nosso programa. Então, não sou eu só que quero saber, não. Até no Marrocos tem gente querendo saber, Sônia. Olha que responsabilidade. Conta aí pra gente. Meu irmão, é isso aí. E quanto mais a gente divulgar,
mais pessoas vão ficar esclarecidas e isso vai ser muito bom para a energia desse planeta. Certeza. Então vamos lá. Eu vou contar um dos casos, né? Porque são muitos. É um caso bem interessante. Um senhor de 83 anos que me procurou. Quer dizer, ele já estava numa idade avançada e a filha dele me chamou para eu ir lá no apartamento dele. Ele morava em frente ao mar, mora ainda, né? Está vivo. Em frente ao mar, num bairro de Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá, as cortinas grossas de veludo, todas fechadas, e a filha foi me conduzindo até o quarto dele, e ele estava deitado na cama, tudo escuro, e não queria ver ninguém. E eu conversando com ele, perguntei se ele queria sair dessa situação, sair desse estado. E ele se mostrou interessado e eu pedi para ele comparecer uma vez por semana lá no meu consultório para que a gente possa começar então um tratamento. O caso dele foi fascinante porque foi muito rápido. Ele entendeu muito rapidamente essa questão do aproveitamento da encarnação. Ele começou a frequentar lá o consultório e numa das encarnações que ele acessou, ele se viu como um pintor na França e ele praticava o pontilhismo, que é uma técnica de pintura. E ele ficava naquela praça chamada Montmartre, na França, com um cavalete muito garboso, pintando as moçoilas que passavam pelo local, com aqueles vestidos, sombrinha, todo aquele cenário da época. E ele era muito bonito, as moças passavam, flertavam com ele e tudo mais. Ele se apaixonou por esse personagem que ele se viu. E saindo do consultório, ele foi procurar uma escola de pintura. E eu não sabia. E aí, na semana seguinte, quando ele chegou lá no consultório, ele disse: eu já estou matriculado numa escola de pintura. Eu fiquei surpresa, né? Porque o nível de empolgação dele era tanto, né, que ele já saiu dali direto para procurar uma escola de pintura. Uhum. E aí na escola ele começou com um quadro pequeno e os quadros foram aumentando de tamanho, as telas. O professor foi elogiando muito ele, falou: mas você nunca pegou num pincel? Ele falava, ele até brincava, nessa encarnação não. Uhum. E aí ele foi até ganhando prêmios. E foi Nossa. sendo convidado para vernissagens e teve uma vida social intensa a partir dessa ação dele. Foi. E aí ele arrumou namorada e a última vez que eu tive um contato com ele, que eu fui no apartamento dele, todas as janelas abertas, eu via aquele mar maravilhoso na frente da casa dele, arejada com flores, e ele caminhava no calçadão até o posto 6 com a namorada, de mão dada, voltava. Enfim, modificou sua vida completamente. Ele renasceu das cinzas como a fênix. Uhum. Mesmo aos 83 anos, né? Isso se tornou um divisor de águas para ele, não é isso? Exatamente. E ele, quando ele ia fazer revisão, porque a gente terminou o tratamento, mas de vez em quando ele falou: mas você vai me abandonar? Eu falei: não, você pode vir a hora que você quiser para fazer revisão. E ele ia lá uma vez por mês, enfim, 2 em 2 meses. E na última vez que ele foi, ele me estava assim, muito pensativo e falava: Sônia, mas quanto tempo essa felicidade vai durar? Eu olhei para ele e falei: o tempo que Deus quiser, que Deus determinar, porque é Ele que sabe a hora de nos chamar lá para o plano espiritual. Enquanto isso, aproveite, meu irmão, aproveite tudo. Olha como você transformou a sua vida. Uhum. E ele saiu de lá sorrindo e vendo a vida, transformou aquela vida preto e branco dele numa vida colorida, como as telas da sua pintura. Que legal, que legal.
Deixa eu só fazer uma parte aqui, Sônia, em relação ao seguinte, porque podem ter ouvintes que cheguem para a gente e perguntem assim: ah, então eu vou fazer a psicoterapia, que aí o mentor, que aí eu vou descobrir quais são as minhas habilidades. Não é bem assim, né? A gente mesmo não tem nem ideia do que vai ser mostrado, porque não é a gente que conduz, é o mentor espiritual da pessoa que vai mostrar o melhor para ela, que não tem ninguém melhor do que o próprio mentor. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Pessoas que às vezes chegam no consultório, ah, eu queria descobrir o que, que eu fui na vida passada, eu queria descobrir por que, que eu tenho aquele marido tão enjoado, eu queria descobrir por que, que aquela minha esposa faz isso e não sei o que lá. Coisas desse tipo acontecem e qual a orientação que você costuma dar? Olha, acontece sim. As pessoas às vezes chegam completamente equivocadas, né? Porque é natural do ser humano imputar culpas para os outros e não para si mesmo, né? Uhum. Você se isenta de qualquer tipo de trabalho que você tenha que fazer com você. Estamos de volta, né? Tivemos aí um problema técnico, mas já foi resolvido. Isso acontecendo, gente, fiquem sintonizados aí, mantenham-se conectados, que a gente volta para poder dar sequência aí ao estudo, tá ok? Então, o programa de hoje, recordando vidas passadas, o telão na Terra, né? facebook.com/barra recordando vidas passadas, o nosso WhatsApp, para quem está fora do Brasil, é 55, né? Vou botar o código do Brasil que é 55. E aí vai colocar 21, que é do Rio de Janeiro, 992475631. Vou repetir. 21 992475631. Tá certo? Bom, vamos continuar então. Hoje nós temos a nossa convidada especialíssima, que é a Sônia Martins, que está falando com a gente aqui, passando para a gente experiências, conhecimentos. E ela estava contando sobre aquele senhor lá de 83 anos, quando foi fazer a psicoterapia, descobriu, né, o mentor mostrou a ele uma vida na França, onde ele era um pintor, e ali tornou-se um divisor de águas. Ele despertou um sentimento que foi trabalhar, foi fazer um curso de pintura, começou a participar de exposições, vernissagens. A vida dele foi uma transformação, né? Um divisor de águas. E, e aí vem aquela pergunta: ah, então quando eu for fazer uma psicoterapia, o mentor vai mostrar o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu fui, qual é a profissão que é a melhor para mim? Sônia, psicoterapia reencarnacionista pode ser um teste vocacional, então? Eu quero descobrir qual é a minha melhor profissão. Eu vou lá no psicoterapeuta que ele vai me dizer. O psicoterapeuta vai me dizer. E aí, Sônia? Sérgio, é mais uma daquelas perguntas que as pessoas chegam no consultório e a gente vai orientando. Nesse caso que eu contei, desse senhor de 83 anos, é um caso específico, porque ele estava num sintoma de depressão e pela idade avançada dele, o próprio mentor dele achou interessante recordar uma vida que ele foi muito feliz e com isso reavivar aquele ânimo, aquela alegria de viver que ele tanto necessitava. E ele absorveu isso com primazia. Agora, as pessoas, cada um é um ser individual e não dá para fazer comparações. Só o mentor vai dizer o que é necessário para aquela pessoa, para ela dar o famoso salto quântico. O psicoterapeuta não pode prometer nada, porque quem vai mostrar a ela é justamente quem é mais indicado para mostrar. Quem é? É o mentor espiritual, não é isso? Exatamente. Só o mentor, nós somos só auxiliares do mentor. O Aham. mentor da pessoa sabe tudo daquela pessoa e Uhum. sabe o que fazer durante o tratamento para que aquela Uhum. pessoa se ajude com a ajuda dele, vamos dizer assim. Aham. Perfeito, então. Bom, Sônia, eu vou fazer o seguinte: vamos pedir para chamar então o nosso intervalo. Tá? Quem quiser ainda enviar perguntas, eu vou dar o e-mail, nosso e-mail, anota aí: amor, perdão e fé.
O e-mail já é uma mensagem, né? Amor, perdão e fé, @gmail.com. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Vocês podem mandar as perguntas, tá bom? Pelo nosso WhatsApp também, 21 99247 5631. 21 99247 5631. E no Facebook, pode mandar por ali também, facebook.com/, recordando vidas passadas. Tudo junto, tá? facebook.com/, recordando vidas passadas. Então, vamos chamar o nosso intervalo aí para que a Sônia responda conosco aí as perguntas enviadas pelos ouvintes. Roda aí o intervalo, por favor. Bem, estamos de volta com o nosso Recordando Vidas Passadas e chegou a hora de responder as perguntas, tá? Mas quem vai responder mesmo é a Sônia. Eu tô a fim de aprender mais com ela, entendeu? Sônia aqui tá passando tanto conhecimento, tantas informações, eu quero aprender mais com ela. Sônia, mandaram a seguinte pergunta. No livro A Gênese, no capítulo 3, Mal é o Remédio, onde a pessoa já cansada de tanto sofrer, de tanto mal, ela dá um basta, começa a melhorar. Seria nesse sentido que a terapia reencarnacionista auxilia? Parece que isso fala sobre personalidade congênita. Tem a ver? A Gênese é o, vamos dizer assim, faz parte do Pentateuco de Kardec e tem os parâmetros que a gente pode utilizar, sim. O mal é o remédio. É como se a gente tivesse que experimentar o mal de acordo com a evolução da Terra. Nós somos um planeta de expiação e provas que está passando para o mundo de regeneração, né? Então, nesse estágio que nós estamos, que é o nível 2, o primeiro é o planeta primitivo, o segundo é o planeta de expiação e prova. Então, nesse estágio primitivo que nós estamos passando, o mal ainda é necessário, vamos dizer assim, as provas, problemas, para que a gente possa atingir mais rapidamente um estado de evolução. É o aguilhão da dor que faz com que a gente ande. Então, quando a Gênese, no capítulo 3, fala que o mal é o remédio, às vezes o mentor nos mostra situações não muito agradáveis, mas que passam. Vamos dizer, isso é passado. Então, mostra, é só ver a história da humanidade. Nós já roubamos, incendiamos cidades, vilipendiamos, fizemos porque era o nosso estágio de nosso desenvolvimento, Processo, né? nosso desenvolvimento era aquele, e a gente achava que a gente estava certo. Assim como hoje a gente acha que o que a gente faz está certo. Mas nós hoje estamos muito melhores do que fomos no passado. Isso é evolução. Então precisamos ainda, quando o mentor mostra alguma coisa que não é muito agradável, vamos dizer que nós estivemos lá na Arena Romana e nós, naqueles jogos, nós colocávamos o dedo para baixo, que quer dizer que seria a morte daquelas pessoas que estavam ali se degladiando, né? Fazia parte, como um jogo de futebol, né? Que vai marcar um pênalti e o pessoal grita e acompanha aquilo com ferocidade. É a mesma coisa. Entendi. Nesse caso, a pessoa, né, naquela situação do mal, ela chega, se cansa daquilo, dá um basta, como naquele exemplo que a gente falou do garoto, né? Do garoto com os apelidos. Deu um basta naquilo, né? Tem a situação, errar é humano, botar a culpa nos outros é mais humano ainda, né? Então, ele deu um basta ali e começou a melhorar. E aí, num caso assim, a psicoterapia reencarnacionista consegue auxiliar bastante, né? Sim. Através dessa nossa volta ao passado, para vermos o quanto nós evoluímos. Vemos que
vemos que nós realmente fazemos coisas que na época seria o certo e que hoje nós achamos crimes odiendos, vamos dizer assim. Uhum. Mas na época era uma coisa comum. Na época da Idade Média, queimavam-se pessoas que cuidavam de sua espiritualidade como bruxas. Uhum. E Claro. todos achavam certíssimo isso. Achavam natural, né? Ninguém ficava abismado com aquilo, né? Então havia aquela verdadeira perseguição, caça às bruxas. Sim. Tem outra pergunta aqui, Sônia. Gostaria de saber o que fazer quando identificamos um desafeto, alguém que temos a clara certeza de traição. Inclusive, já houve vários sonhos, já tentei de todas as formas mostrar perdão, mas sempre acabo me chateando com ela, pela ingratidão. O que vou fazer para saber de fato o que houve? E agora? Seria personalidade congênita também, de repetir aquele mesmo padrão? Como é que é isso aí, Sônia? Nos relacionamentos, nós atraímos aqueles com que a gente tem realmente algum vínculo e necessidade de aprendizado e de amar melhor. No caso da traição, não existem vítimas nem algozes. É possível que em outras oportunidades ela tenha feito a mesma coisa, ter traído muito essa pessoa. E Uhum, o que ela está recebendo agora é só o troco, vamos dizer assim. uhum, Só que entendi. quando a gente esclarece a pessoa que a gente veio aqui para aprender a amar melhor, ela acaba perdoando, vamos dizer assim, aquele que continua no erro. Se ele continua fazendo isso, ele deve prestar contas. A história é entre ele e Deus. Uhum, Agora, ela, a parte dela que lhe cabe, é perdoar e, sabe, não deixar ele fazer mais esse tipo de coisa, conversar bastante com ele e tentar melhorar essa situação da melhor forma possível. trabalhar melhor isso, né? Isso, angariando respeito, angariando é, até uma admiração dessa pessoa para que ela não faça isso, não novamente. Nada é por acaso. Isso, muitas vezes, que a gente não consegue encontrar as razões, né? É exatamente aí que o mentor espiritual acaba mostrando na psicoterapia. Como vai ser mostrado, a gente não faz a menor ideia. Mas, sendo aquilo importante para a pessoa se melhorar, isso o mentor acaba mostrando, não é isso? É verdade. Se é para a evolução da pessoa, o mentor ele sabe o que é melhor. Uhum. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Olá, gostaria de saber a cidade mais próxima para o tratamento de psicoterapia reencarnacionista. Sou de Horizontina, Rio Grande do Sul. Ouço sempre os programas e acho muito esclarecedor. Foi o Carlos que mandou. Muito bom mesmo. Poxa, obrigado aí pela audiência, pela participação, Carlos. Creio que por aqui os centros de maior expressão seriam Santa Maria e São Borja, que fica cerca de 270 quilômetros. E como funciona esse método à distância? Vamos lá, Carlos. Você mora aí, no Rio Grande do Sul. Eu costumo falar aqui que é a capital da psicoterapia reencarnacionista, porque surgiu aí, né, pelo Mauro Quitico. Então, entrando no portal ABPR, www.portalabpr.org, tem uma área ali. Qual é a área, Sônia? Por favor, É a área de profissionais. explica aí então. Ele entra na área de profissionais e aí digita o estado. E ali aparece uma listagem de profissionais de cada estado ou cidade próxima. Uhum, perfeito, ali vai conseguir encontrar. Se for o caso, Carlos, manda um e-mail para a gente, ou manda o teu e-mail pelo WhatsApp, que a gente manda para você a relação dos psicoterapeutas mais próximos aí de você, tá? Sônia, responde para ele, por favor. Você poderia explicar como funciona esse método à distância, né? Que seria com a RAD, não é isso? Isso. O que é RAD? A RAD é a sigla que significa regressão à distância. Ou seja,
pessoas que moram em cidades do interior que não têm acesso a profissionais por perto, pessoas que estão, vamos dizer assim, adoentadas ou idade avançada, grávidas, enfim, situações específicas. Ou, em casos muito específicos, pessoas que não conseguem acessar absolutamente nada em suas regressões. Ou seja, elas não conseguem elevar a consciência, ou porque são muito controladoras, ou porque têm medo e por isso bloqueiam, enfim, situações específicas de toda essa gama que eu mencionei anteriormente, ela pode fazer uma rádio, ou seja, é um profissional treinado que vai deitar, fazer a elevação de frequência, e um outro profissional, psicoterapeuta também, que vai conduzir sendo o auxiliar do mentor. E aí, através desse contato com o nome da pessoa, o endereço, ou então ela presencialmente, o mentor, a pessoa treinada, acessa, vamos dizer, os arquivos acálicos da pessoa e acessa os conteúdos ali. É como se fosse um arquivo, né? Você pega o arquivo, abre a gaveta, tem várias pastas. O mentor pega uma pastazinha daquelas, mostra para o psicoterapeuta que está deitado e coloca exatamente no mesmo lugar e fecha o gavetão. Uhum. Perfeito. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui, Sônia. Vamos lá. Cadê? Ah, essa aqui você já chegou a responder, né? Uma pessoa idosa ainda precisa se preocupar com reforma íntima? Por É acaso essa? você. Ela botou assim, por acaso você acha que ela ainda não aprendeu tudo o que tinha para aprender? É muito comum, né? Às vezes a pessoa de mais idade. Ah, olha, não é agora nessa idade que eu vou aprender alguma coisa, não. E aí? Que dizer para essa pessoa? Eu, eu digo o seguinte: enquanto a vida, há esperança. Se ela ainda está aqui encarnada, ela ainda tem um papel e um trabalho a fazer. Perfeito. Deixa eu ver aqui um outro. Como é que podemos identificar os nossos erros e corrigi-los, tanto nessa vida como erros de outras vidas? Como que nós podemos identificar nossos erros e corrigi-los? Bom, se a gente está no erro, a nossa consciência é o nosso guia e sempre nos dirá. Então, se a gente sabe que a gente está no erro, é questão até de sobrevivência, de amor próprio, você mudar o seu caminho. Você sabendo que você está no erro, você vai continuar, é uma coisa assim que não dá para. Mas, Sônia, vamos partir do princípio. Ela botou assim: como é que podemos identificar os nossos erros? De repente, ela está errando e não consegue identificar. Ah, Seria, sim. seria, de repente, pela psicoterapia reencarnacionista, isso conseguiria ajudá-la a identificar esses erros? Sim, identificar, sim. Se for para identificar, através de uma vida, eu acessei que eu fui uma pessoa extremamente egoísta, eu só pensava em mim. Vou dar um exemplo assim. Vamos Sim. pensar assim. E Uhum. aí, você vendo essa tendência egoísta, você Uhum. imediatamente, como é que eu sou agora? Ah, egoísta também. Uhum. Então, eu vou modificar essa tendência, eu vou ser uma pessoa mais generosa, eu vou pensar, ter mais empatia com as pessoas, vou pensar como é estar do outro lado, para que a Uhum. gente possa ter um entendimento melhor e mudar esse padrão. Isso Mas tudo é leva, gradativo. entendi. Isso leva de encontro àquilo que a gente falou, personalidade congênita, né? Ele percebe que em Exatamente. vidas anteriores cometia aquele mesmo erro, e aí entra no tema de hoje, melhor aproveitamento da encarnação. Opa, descobri que eu estou errando, cometendo essa mesma falha, quero me modificar. E aí ele aproveita melhor a encarnação, não é isso? É verdade. E a nossa consciência sempre será o nosso guia, Uhum. porque a consciência estando em paz, a gente pode, vamos dizer assim, até dormir
colocar a nossa cabeça no travesseiro e ter Uhum, uma noite tranquila, né, de sono. E quando a gente uhum. está preocupado ou com algum problema de consciência, aquilo dói. É E se verdade. dói, é uma dor, é um alerta. Uhum, verdade. Olha aqui essa, Sônia. Adorei ouvir a Sônia falando sobre o idoso. É maravilhoso saber que temos um mentor conosco nos auxiliando e saber que podemos nos conectar com ele de uma forma mais palpável. É fascinante. E perguntou qual é o WhatsApp da Sônia. Então, vamos lá. Ela está falando, né, que no entendimento dela, se conectar com o mentor pela psicoterapia é algo mais palpável. Essa conexão existe o tempo todo, mas realmente ali é. Fala um pouquinho sobre isso, Sônia. Eu estou falando demais. Fala você. É, é a oportunidade de nós estreitarmos os nossos laços com o nosso querido mentor, que é o nosso irmão camarada, aquele que nos conhece há várias encarnações e sabe tudo de nós. E vamos dizer assim, é o nosso fã número um, é aquele que veste a nossa camisa. E é um modo da gente estreitar realmente essa relação. Sabemos que não estamos sozinhos, que tem uma pessoa que está sempre apoiando, né? E não que dirija os nossos passos, porque ele deixa nosso inteiro livre-arbítrio atuar. Nós estamos no planeta do livre-arbítrio. Nós temos a rédea da nossa vida nas nossas mãos. Mas ele pode orientar, não vai pela direita, vai pela esquerda. Aí a gente tem, mas vai pela esquerda, e aí quebra a cara, não é assim? E ele sofre, ele é o nosso fã número um, é aquele que veste a camisa. Ele fala, não tá vendo? Eu falei para você. E a gente vai, assim, entre erros e acertos, a gente vai fazendo o melhor para a gente mesmo, porque a gente tem uma coisa chamada autoestima, né? E Aham. a gente vai melhorando e a gente vai se amando também, e ele vai nos ajudando nesse sentido. Perfeito. Agora, WhatsApp, Sônia. o WhatsApp, meu WhatsApp para os caros ouvintes da Rádio Rádio Brasil, Brasil Espírito. Brasil Espírita é, é o meu celular, né? É Isso. o mais 55 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro, 999 42 416. E eu tenho o Facebook também, como Sônia Martins. Eu estou até com uma roupa vermelha, é fácil de achar. E tem várias Sônias Martins ali, mas de vermelho, acredito que só eu. Perfeito. Não consegui ouvir direito o WhatsApp. Repete aí para mim o número. Então, Para meu quem está WhatsApp fora do Brasil, tem que botar o 55. Para quem está no Brasil, bota 21. E aí, como é que é? 21 999 42 4516. E tem meu e-mail também. Diga lá. É smartins, psi, arroba yahoo.com.br. Então é smartins, tudo junto, sem separação, arroba yahoo.com.br. Perfeito, então. Aí vocês É podem se comunicar comigo, enviar perguntas, isso aí. inclusive pessoas aqui do Rio de Janeiro, os ouvintes que estão ouvindo aí nesse momento, podem acessar e me perguntar várias coisas sobre tratamento. Eu estou abrindo esse canal para você. Ok. A gente só tem a agradecer aí a tua participação, Sônia. Olha só. Vamos virar fã, hein? A gente vai querer que você volte aí a outros programas, viu? Eu agradeço, eu tenho a maior gratidão e a maior boa vontade. A hora que vocês quiserem, estarei aqui novamente. Perfeito, então. Tomara que eu tenha conseguido aumentar a audiência aí. Você. Você, até no Marrocos, você já tem ouvinte aí até no Marrocos? Olha só. Então, agradecemos o pessoal aí do Marrocos, Estados Unidos, Canadá, o pessoal do nosso querido Brasil, né, das cidades, das várias cidades que acompanham o nosso programa na Rádio Brasil Espírita. A gente, com o Facebook, né, facebook.com/recordando vidas passadas, curte, mais do que curtir, compartilha,
Lá ficam sempre os programas anteriores. Então, toda quarta-feira, programa inédito na Rádio Brasil Espírita e ao vivo, 9h30 da noite. Aí, quando chega na quarta-feira, a gente coloca no Facebook o programa da semana anterior. Fica liberado lá. E a participação de vocês podem enviar perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, fica sempre liberado esse canal aí de comunicação. Para você que de repente vai estar na rua, eu estou na rua na hora do programa, baixa o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Meu Deus do céu, você não baixou ainda? Foram mais de 20 mil pessoas que já baixaram esse aplicativo. Você entra lá no Play Store e bota lá, Rádio Brasil Espírita. Você vai ver o ícone, o símbolo ali da Rádio Brasil Espírita. Baixa e vai ter uma programação, olha, vale a pena, viu? Eu, quando eu estou dirigindo, às vezes eu estou no engarrafamento, eu boto ali, eu ligo ali o aplicativo, né? E fico ouvindo ali a Rádio Brasil Espírita, faz muito bem, traz muita tranquilidade, né? Vale a pena. Bom, estamos então encerrando o programa de hoje, agradecendo muito a participação aí da Sônia, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana, muita luz, muita paz, muita tranquilidade, tá certo? E encontro marcado na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus, até lá! Tchau, tchau!